Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, tudo pronto para mais um capítulo, mais um episódio muito bonito do livro Boa Nova. Esse livro é de psicografia do Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o Espírito Humberto de Campos. Então fique conosco, tem muitas coisas bonitas para você assistir hoje, para você escutar e também, se você não conhece os capítulos anteriores, você pode buscar e assisti-los, porque tem histórias muito bonitas. Eu sou Solange Godoy junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Como a Solange realmente está sempre lembrando, o livro é bastante inspirador. E nós estaremos hoje ouvindo na voz, na mente, no coração de Humberto de Campos as referências que ele obteve no plano espiritual sobre aquelas passagens de Jesus na Terra que nós conhecemos inclusive nos Evangelhos. Porém, conhecemos apenas algumas nuances, alguns detalhes. Humberto de Campos nos traz outras informações que dão um contorno, dão o quadro todo daquilo que Jesus havia falado. Por exemplo, você já ouviu falar sobre a parábola dos talentos. Você lembra disto? Você lembra, Solange, a parábola dos talentos? Sim. Qual que era? Você sabe dizer? Que o Senhor, Ele nos dá vários talentos em quantidades diferentes. Isso. E aí cada um trabalha o talento de acordo, com... O amo vai embora e deixa seus 3 servos, cada um com uma quantidade de moedas, que na época era chamada de talento, era um tipo de moeda. E então ele vai e deixa os 3 servos, cada um com uma quantidade em função daquilo que a Solange falou, da sua capacidade. Aí o primeiro faz o quê? Ele recebe 5 e multiplica por 5. O segundo, ela já está começando de trás para frente. O segundo, ele pega 3 e faz o trabalho para multiplicar, para dobrar. Agora o último recebeu uma só. Mas por que ele recebeu só uma? Porque ele era o patrão não gostava dele? Não, porque as capacidades eram diferentes. Mas mesmo sendo pouco capacitado, ele recebeu o talento. Mas ele fez o quê? Trabalhou para produzir um novo? Não, ele enterrou. Como disse a Solange, ele escondeu o talento com medo de perder. Essa história dos talentos, que depois vem o amo para cobrar o esforço de cada um, é contada por Jesus e você conhece no Evangelho. E nós vamos ver que isto tem uma ligação com algo que hoje nós estaremos vendo neste capítulo. Então agora a Solange vai fazer a gentileza de começar a leitura do capítulo 23º, o título é O Servo Bom. Vamos lá, acompanhem conosco. A condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos, com profundas raízes, a tal ponto que, por várias vezes, foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr termo a contendas injustificáveis. De vez em quando, Tadeu parecia querer impor às pessoas que assistiam às pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Filipe não vacilava em afirmar que ninguém devia possuir mais do que uma camisa, constituindo uma obrigação dividir tudo com os infortunados, privando-se cada qual daquilo que era indispensável para a vida. E quando o pobre nos surge somente nas aparências, dizia Levi, eu conheço homens abastados que choram na coletoria de Cafarnaum como miseráveis mendigos, apenas com o fim de se eximirem dos impostos. Sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração? Tudo isso é verdade, respondia Simão Pedro. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos. E não é por essa razão que deveremos abandonar aqueles que realmente precisam, os realmente desamparados, desassistidos. Levi, porém, não se dava por vencido e retrucava. A necessidade sincera deve ser objeto incessante de nosso carinhoso interesse. Mas, em se tratando dos falsos mendigos,
É preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade, a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida, ponderava Levi ainda. O antigo cobrador de impostos expunha assim da sua forma de ver, mas Filipe, agarrando-se à letra dos ensinos, respondia enfático: continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino do céu. Jesus não participava dessas discussões, porém sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos e, deixando-os entregues aos seus raciocínios próprios, aguardava a oportunidade para um esclarecimento geral. Aqui nós já vemos uma discrepância de interpretação. Jesus veio para explicar o desapego, para nos fazer pensar não nas riquezas da terra como sendo nossas senhoras, mas aqueles que ouviam Jesus, certamente vendo seus exemplos de desprendimento absoluto, muitas vezes levavam as coisas para opostos, não sabiam muito medir como avaliar isto, estavam integrados numa sociedade bastante materialista, bastante ligada às aparências, à importância, às riquezas, que faziam com que os que possuíam mais tivessem mais poder. Os que tivessem mais poder eram os que mais mandavam. E por causa disso eram invejados, e todos os que estavam na sua dependência desejavam subir para tomar-lhe o lugar. Assim era o cotidiano, que não é diferente do que é hoje. Passados 2000 anos, praticamente, daquele período, nós encontramos pessoas que fazem das suas vidas um exercício de escravidão ao ganho, escravidão às aparências, de encostarem-se na dependência da generosidade alheia, de se fingirem de mendigos, quando na verdade não são, só para que possam ganhar sem precisar trabalhar. É interessante você perceber, você que me assiste, que muitas pessoas nos semáforos estão pedindo. Mas se você que está no carro tem um emprego e você oferece à pessoa trabalho, você verá que ela não quer o trabalho, ela quer continuar pedindo. Isso estava acontecendo também na época de Jesus. Tanto que Levi levanta essa questão. Eles estão discutindo sobre aquilo que Jesus aconselha em termos de desprendimento, em termos de doação, em termos de esquecimento. Filipe leva as coisas ao pé da letra. Tem que dar tudo. Imagina então você só ficar com a sua camisa, a sua roupa do corpo. O outro exigia quase daqueles que ouviam que eles abdicassem de todas as riquezas, que entregassem tudo aos pobres, que deixassem tudo na coletividade. São pontos de vista. Já Levi, como nós vimos aqui, não, a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que se disfarça de pobre e tem muito dinheiro. E Simão ponderava, não, é verdade, nós precisamos tomar cuidado. Porém, não quer dizer que porque estes existam, que todos os miseráveis são maus, que não exista gente que passe fome. E assim, Jesus ficava só, como você está e que nem a Solange está aqui também, só ficava ouvindo, deixa esse povo bater papo, deixa esse pessoal fustigar-se através do raciocínio para que a gente possa depois expressar de uma forma mais profunda a ideia, depois de ela já ter fumegado, não é? É isso mesmo, Jesus sempre esperava o momento certo para colocar o seu ensinamento, geralmente com a prática, com o dia a dia, com alguma coisa que acontecia no momento. Vamos em frente no nosso texto. Passava-se o tempo e as pequenas controvérsias continuavam acesas.
Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galiléia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se amontoavam nas estradas. Um publicano. Publicano, você vai encontrar a definição de publicano lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Você tem na introdução do Evangelho uma parte que se chama notícias históricas. Nas notícias históricas nós vamos ver definições colocadas ali para facilitar o entendimento. E uma delas, entre fariseu, saduceu, portageiro, uma delas é a palavra publicano. A palavra publicano quer dizer aquele que coletava impostos com a autorização, porque ele comprava isso do poder romano. Então ele tinha que pegar o dinheiro dos seus patrícios hebreus e tinha que enviar a parte correspondente a César. E o Império Romano não se importava se este cara era honesto ou se ele cobrava além do que era necessário enviar para César e ficava com a parte para ele. O Império Romano tinha dificuldade de cobrar tributos, então ele vendia esse direito para alguns. E esses que tinham capacidade econômica de comprar isto acabavam se beneficiando desta maneira de produzir riquezas cobrando dos seus semelhantes. Porém, os judeus odiavam pagar tributos, ainda mais a um estado estrangeiro. E aqueles que eram publicanos, eles eram odiados, as pessoas falavam mal deles, cuspiam quando eles passavam perto, eram como se fossem cachorro sarnento, que ninguém quer ficar com eles. Então, você vê aqui, essa postura era adotada contra aqueles que tinham essa prerrogativa. E Jesus está passando nessa estrada quando um publicano, como nós vamos ver aí, que era bastante rico, cujo nome era Zaqueu, que queria muito ver Jesus. Vamos acompanhar a leitura. Ele conhecia o nome e o renome que o Messias possuía. E, como todos os que estavam ali, ele também queria ver. Ele era um chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico. Zaqueu era, porém, muito baixinho, de pequena estatura. Tanto assim que, desejando encontrar e ver Jesus ao vivo, para que ele pudesse matar essa curiosidade, ele subiu numa árvore. Na árvore da Bíblia, você lê o nome sicômoro, é um tipo de árvore. Sicômoro é uma qualidade, uma das árvores que existia naquela região. Ele sobe e lá ele fica esperando a passagem de Jesus, porque um baixinho no meio do povo não conseguia ficar pulando para ver, não é? Ele não tinha como conseguir ver Jesus de onde ele estaria se não fosse em cima da árvore. Então, ele subiu ali esperando que Jesus passasse. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara a seu lado e lhe dizia com acento íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da sua hospitalidade e da sua companhia. Imagina, a fala de Humberto de Campos nos coloca que Jesus fala a Zaqueu com um acento íntimo. Acento é uma expressão verbal. Quando se manifesta dessa maneira na literatura, o acento, às vezes, é um acento que quer dizer um timbre próprio de uma região, um sotaque. E no caso aqui, é uma fala que não é uma fala formal. Jesus não deve ter se dirigido a ele dessa forma: ilustríssimo senhor Zaqueu, chefe dos publicanos desta cidade, necessito que a vossa senhoria me conceda o abrigo nesta passagem por aqui. Não, esse seria um acento
formal, uma maneira de expressão assim burocrática. Porém, Jesus, como disse Humberto de Campos, se dirige a Zaqueu como se o conhecesse, como se fosse um amigo. Chama-o pelo nome. Imagina, Jesus está passando ali pela primeira vez, ou Zaqueu está vendo pela primeira vez, está em cima da árvore. Jesus se dirige a ele, chamando-o pelo nome. Zaqueu, desce daí. Eu preciso que você me hospede na sua casa. Como se já o conhecesse. É algo que Jesus sabe quem é Zaqueu. Se Jesus sabe que Zaqueu se chama Zaqueu, ele sabe que Zaqueu é publicano, sabe que Zaqueu é rico, sabe que Zaqueu está... E você tem certeza, como eu, que na época não havia fotografia, não havia WhatsApp, não havia celular para mandar a foto do Zaqueu. Alguém foi antes, tirou a foto do Zaqueu, mandou para o celular de Jesus. Jesus, é esse aqui, é o esse cobrador de imposto, ele é rico, né? Não, Jesus não tinha nada disso. Não havia essa suspeita de que precursores vieram contar a Jesus onde é que ele deveria ficar hospedado, que o melhor hotel da cidade era a casa do Zaqueu, né? Não. Então você vê que Jesus já estava fazendo estas abordagens com um propósito. E então, Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Não é só da tua casa. Eu preciso da sua generosidade. Hospitalidade é a expressão que se usa para dizer que você está sendo amparado, está sendo tratado de uma forma generosa, bem cuidado. E além disso, preciso da sua companhia, estar junto. Você vai num hotel, você é um hóspede, mas você não está junto do dono do hotel. Você não está junto do gerente. Ele não está ali conversando com você o dia inteiro. Aliás, você nem quer, você quer sossego, não é mesmo? Então, a hospitalidade que você tem no hotel é o conforto, é a limpeza, é a organização, é o horário certinho, o restaurante que funciona. Porém, você não quer a companhia do garçom, do cozinheiro, da camareira. Você não quer essas pessoas perto. Mas Jesus queria a hospitalidade, que significa carinho, generosidade, e queria também a companhia de Zaqueu. E aí, Solange, o que acontece? Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imensa alegria. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento as suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Não se tratava de um rico que devia ser condenado? Perguntava Filipe a ele mesmo. E Simão Pedro, pensava intimamente: como justificar tudo isso? Se Zaqueu é um homem de dinheiro e um pecador perante a lei? Tudo isso estava na cabeça desse povo. E aqui nós voltamos a comentar. Quantas vezes não achamos um comportamento inadequado, julgando que, pelo fato da pessoa ser importante ou ter recurso, ela não deva ser tratada nas religiões ou nas casas de Deus com consideração. Não é bajulação, porque a bajulação acontece com os ricos. Às vezes muitos ricos querem exatamente a bajulação. Entram nas casas de Deus para mostrar que são poderosos e esperar favores. Não, é o tratamento cordial, o tratamento respeitoso. Algumas vezes eu fico sabendo de pessoas que, tendo sido flagrados em delitos morais, são admitidos em algumas igrejas. Eles fazem parte dessa comunidade, mas eles têm que se sentar no último banco. Desculpa.
eles têm que se sentar no último banco. Porque é da ordem daquela religião que os pecadores, assim considerados, fiquem no fundo, não possam se aproximar do altar. E veja só, se a casa de Deus é para quem está doente, é uma discriminação odiosa, porque todo mundo que é obrigado a se sentar no último banco, a comunidade inteira sabe que ele foi pego fazendo alguma coisa errada. Então, você vê que isso é uma denúncia, é uma coisa que desrespeita a fragilidade. Como se os outros que estão sentados à frente não tivessem sido pecados, não tivessem sido responsáveis por erros. Então, é uma discrepância. Na verdade, eles só não foram pegos, porque nos bancos da frente, próximos do altar, também estão lá traficantes de interesses, prostitutos de intenções, pessoas que pensam mal da vida alheia, pessoas que fazem maldades no seu comércio, pessoas que enganam os seus clientes, só que não foram pegos, ainda estão lá com a aparência de santo. Agora, veja só, isso também acontece. As pessoas que têm recursos, às vezes, são interpretadas como maldosas só porque a sorte lhes sorriu. E muitos são chamados de desonestos, mesmo que tenham trabalhado muito para conquistar aqueles recursos, como se isso fosse um pecado. Esse é o raciocínio dos discípulos. É o raciocínio do ser humano. E aí Jesus, para confrontar isto, faz o quê? Põe o dedo na ferida. É justamente na sua casa, Zaqueu, que eu vou ficar hospedado com todos os meus amigos miseráveis, todos os pobres. Nós vamos dormir aí na sua casa. Você ajuda a gente? Você dá a comida para nós? E os outros ficaram de pelo em pé, né? e a mente maquinando, né? Não estavam falando nada, mas estava ali fervendo, isso mesmo, como perguntas e tudo mais. E nós vamos ver a resposta que Jesus dá para eles. Daqui a pouquinho nós retornamos, faremos um breve intervalo. Até lá!